Olá, olá, olá! Hoje vamos falar de Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Gente, leia lá. Aqui fala que o reino dos céus era semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas para ir ao encontro do esposo. 5 loucas e 5 prudentes. Por que 5 loucas e 5 prudentes? 5 delas foram preparadas, foram com o seu azeite, e 5 delas não. Elas esperando o noivo, até que adormeceram, a palavra que diz. Quando elas adormeceram, elas acordaram ouviram uma frase. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Aí elas acordaram e as 5 loucas viram que estava sem azeite, pediram para as prudentes, divide com a gente. E as prudentes falaram, se a gente dividir com vocês, a gente vai ficar sem também. Então é melhor que vocês saiam e comprem. Aí virou uma chave para mim, que muitas vezes a gente pensa mais no outro do que na gente e a gente se prejudica. Imagina se essas 5 prudentes tivessem dado também os seus azeites para elas, nenhuma teria acessado ali o noivo. Nós precisamos entender que tudo começa em nós, para através de nós. Se a gente não estiver bem, não tem como ajudar o próximo. Se a gente não buscar ter para transbordar, se elas não tinham transbordando, elas tinham o necessário. E Deus me pegou numa coisa. O que pegou pra mim? Por muito tempo eu tenho um coração missionário, eu amo ajudar, mas por muito tempo eu falava, Deus, eu quero ter só o necessário. Até que um dia eu fui confrontada, só o necessário é egoísmo, porque dá só para mim. E o mais doido é que eu pedia só o necessário e eu dava o que tinha e eu ficava sem. Então, por muitas vezes faltou para mim porque eu pensava mais no outro do que em mim. Teve situações de estar bem frio, eu ter só um casaco, eu dar meu casaco e aí. Então, a gente precisa parar de verbalizar isso, que a gente quer só necessário, e entender que a gente precisa estar preparado para o melhor, para transbordar. Essas prudentes estavam preparadas para elas, sim, elas fizeram a parte delas. Para encontrar o noivo tinha o azeite necessário, mas você viu que se elas tivessem talvez levado reservas, elas poderiam ter ajudado. Só que nessa passagem fala sobre a salvação, e a salvação ela é individual. Então eu estava preparada para acessar o reino e as loucas que não se prepararam não estavam. E muitas vezes essas loucas que não se prepararam não é porque as prudentes não falaram para elas não se preparar, é porque elas não deram ouvidos e não se prepararam. Então tem várias questões nessa parábola. Você entende que, olha, desceu agora, igual dizia meu pastor, as loucas e as prudentes estavam com azeite, as loucas não. Talvez as prudentes falaram, olha, levem azeite, e não levaram. Então você entende que às vezes a gente tem pessoas que também nos alertam, nos ajudam, e mesmo assim a gente não se levanta a fazer o que deve ser feito. Então essa parábola para mim trouxe a questão de eu saber que para eu transbordar, ajudar o próximo, eu preciso estar realmente transbordando, porque um copo meio cheio não transborda, né? Mas, trazendo para a realidade da parábola, ali era algo individual, que cada um tinha que ter o teu. As loucas não se prepararam. E por que não se prepararam? Porque não sabia? Não, porque se foram com as vasilhas vazias, sabia que precisava ter azeite, não é? Mas mais à frente, seguindo aqui, diz que elas foram comprar. Quando elas voltaram, o noivo já tinha chamado. As 5 prudentes tinham entrado e elas ficaram por fora. E o noivo falou, eu não vos conheço. Então assim, a gente precisa, a gente tem alerta, a gente tem ensino, a gente tem muita coisa que fala pra gente se preparar, pra gente estar com o coração preparado para as oportunidades. Eu falei pra minha filha ontem, em tudo nós precisamos se preparar para a oportunidade, não esperar a oportunidade chegar para se preparar, porque ela passa, não dá tempo. Então no reino dos céus é a mesma coisa, na nossa vida hoje, no dia a dia é a mesma coisa. A gente precisa levar isso com princípio, gente. Esteja preparado para a oportunidade. Você quer o quê? Você quer palestrar? Você começa a estudar para isso. Você quer cantar? Você quer servir? Você quer... O que você precisa estar preparado para quando chegar essa oportunidade? Às vezes eu chegar para você e falar, olha, eu estou precisando hoje de uma pessoa que faça isso para mim. Esse é o sonho, ter essa função.
Mas eu falo, mas você sabe alguma coisa? Não, eu tava esperando aparecer a oportunidade para eu aprender. Sabe, que a oportunidade passe. Nessa passagem aqui fala sobre a vinda do noivo. Quanto de nós estamos tão preocupados com bem material e não tá preocupado com o coração? A gente precisa sim se dedicar em todas as áreas, porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas a gente precisa fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, porque é daí que vem a maior importância. Mas olha, se prepara para a oportunidade. Eu estou à disposição aqui. Muitos não faz sentido, tá tudo bem. Mas para você que faz sentido, vamos aprender junto. Vamos ser transbordantes. Vamos entender que precisamos amar a nós primeiro, para depois amar o próximo como a nós. Vamos ser transbordantes. Lembra, copo meio cheio, não tem como transbordar, vai faltar. Vai acontecer que o noivo vem e você perdeu o azeite. Você pode falar, mas está confuso, está falando de filho do homem, mas está falando de oportunidade na vida. A parábola, os ensinamentos da Bíblia, ela vira chave em várias coisas para nós. Enquanto nós estamos vivendo, precisamos nos preparar para todas as oportunidades. Se preparar, como a Bíblia falou, para a vinda do Filho do Homem, e se preparar para os processos que a gente vai vivendo na nossa vida. Porque não adianta a gente pegar o azeite e ficar ali parado e deixar a vida passar, deixar pessoas morrerem por a nossa boca estar fechada, deixar a nossa família perecer por a gente não fazer a nossa parte. Então, se preparar quer dizer estar em movimento, estar fazendo o que deve ser feito. O que deveria ser feito nessa parábola era sobre as loucas estarem com azeite também. E nós? Qual tem sido a nossa loucura? O que a gente tem deixado de fazer? Cada pessoa vai ouvir, vai trazer para a sua realidade de alguma forma. Você mãe, você pai, você funcionário, você filho, você empresário, cada um traga para a sua realidade. Se você puder, compartilha comigo o que mexeu, qual chave virou para você nessa parábola, porque para mim foram vários. Não dá para falar muito que o vídeo fica grande, mas eu quero que vocês compartilhem também. Vamos transbordar aquilo que a gente tem aprendido, que a gente sempre vai ter uma mesa cheia para que todos se alimentem. Deus abençoe.